Oi, oi! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Uau! Uns tons aqui. Vocês cantam? Canto, Olha, eu canto, eu adoro gente. cantar no chuveiro. Eu canto e canto. Chuveiro? Coisa mais Meu linda. Deus do Você céu. é soprano, contralto, Ah, eu gosto daquela voz assim, sabe assim? soprano lírica. É um negócio de um tenor ali, quase. É, adoro, assim. Os meus Então vamos vizinhos lá, sabem. cada um com o seu tom. Vai. Boa noite. Boa noite! Boa noite. Uau! Nunca vi nada igual. Estamos aqui no nosso 002 CoachCast. Lembrando que as coaches são elas, não sou eu. Deixar isso bem claro aqui, hein? Coaches Tá sendo e coachee. treinada. Coaches Que e daqui a pouco eu vou chegar na rua e vou falar, coach ali. Nossa, tu tinha Aí pensado você sobre... fala assim, De ó, verdade, tu tinha pensado sobre isso? Que Não. pode acontecer? Não, mas eu tô pensando. Vim do programa anterior, eu fiquei a semana analisando e eu tô aqui pensando nisso. Pensando. Não sou coach, eu sou coach. Então vamos sou aproveitar amiga e das vamos... coach. Amiga É das isso. coach. Quem anda com coach é coachee? Quem anda com coach, coach é. Então vamos explicar que Danúbia é a personificação da plateia, é isso? Isso. Isso, do Era pra eu estar público. sentada ali. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, Dá pra tudo bem. pensar. E Era o tão tema de importante hoje? que você tá aqui. E o tema de hoje é... Mude a sua mente. Olha, tu viu que ela já entrou na vibe de Mudar a voz. de mudar a voz. O que é a pessoa falando no microfone? Ela se sente assim, desse jeito? Ela se transforma. Eu acho que ela já Eu teve não uma mudança de consigo. mente ali. Eu não consigo ir pra esse lado. Não? Eu já aqui fora, aqui, ó. Eu sou mais... Oi, tudo bem? Aqui, eu... Olá! Ela já vai pra cima. A pessoa que é mais centrada, né? Danúbia sendo... Danúbia. Porque cada um tem o seu perfil. Não tem como a gente falar de coachcast, falar de perfil novamente. Lembrando que passou uma semana e eu ainda não sei o meu. Gente, tá ficando bem difícil Aí continuar pra advogada aqui conciliar vai ficando mais difícil. Sabe o que é? Vamos contar a verdade pro pessoal que tá em casa. Aqui a gente levanta situações pra vocês verem o que são os desafios da vida real, é ou não é? Os desafios da vida real. Então, na verdade, todo o programa, toda semana, a gente tem que estar aqui pleiteando a próxima estada, que ou a gente pode até... Ó o olhar! A gente pode acabar sendo eliminada. Que ela tá nessa cobrança aqui, ó, desse retorno, Então, tá difícil. aqui a minha conciliação vai ser o seguinte: vamos colocar a agenda em xeque aqui e marcar a data dessa devolutiva, pelo Data amor e hora, de Deus. eu quero com 30 minutos de antecedência. Porque Vou no me atrasar? próximo Vou, episódio, mas... as pessoas precisam saber qual é o perfil da nossa convidada aqui. E uma Isso é verdade. coisa eu quero saber. Vamos lá. Voltando ao tema de hoje. Eu sabendo o meu perfil, vou mudar a minha mente? Eu acho que essa é uma resposta que fiquei nervosa aqui. Essa é uma resposta que pode ser dada na próxima semana no CoachCast 003. O que tu acha? Tá. Acabei de ganhar o passe. Como diz Gustavo Robert, tá. Acabei de ganhar o passe. Gente, mudando a mente, mas afinal precisamos mudar a mente? Por quê? Por que a gente precisa mudar a mente? Quando que a gente precisa mudar a mente? E aí aqui a gente fala muito do coach, que é a pessoa que leva o coach do ponto A para o ponto B com conforto, segurança e muito desconforto também. Mas quando a gente vai fazer um caminho, a primeira coisa que o GPS, eu sou do tempo do GPS ainda, viu? GPS. Falou a Waze não é idosa GPS? da mesa. G... Mas ainda usa GPS. O Waze é GPS. Tá bom. Me senti meio Nossa. desfocada Tá agora. bom. Será se esse tempinho que eu dormi, já passaram-se anos? Então, a primeira coisa que o Waze faz para encontrar, para nos mandar para algum lugar, é identificar o lugar que a gente tá. Não é verdade? E aí eu acho que... Tu quer falar de negócio de tempo? O que tu acha? Eu acho que cabe a gente trazer aqui nesse assunto de hoje, de mudar a mente, um modelo que a gente fala muito no coach, do modelo PPF. Como assim? O que é PPF, meu povo? O que é? Passado, presente e futuro. Eita. Para a gente mudar a nossa mente primeiro, nós temos que nos centralizar em que estado eu estou, que é o que você trouxe agora sobre o Waze aí. Quando eu consigo me localizar, não sei se o pessoal aqui que está assistindo a gente agora viu o episódio anterior,
do podcast nosso, trouxe a minha experiência sobre o meu guarda-roupa. Então, eu vou falar dele aqui. Quando eu vi aquele estado presente, eu consegui olhar para o meu passado. Quando eu olho para o meu passado do meu guarda-roupa, eu entendo o meu estado presente e começo a projetar o meu futuro. Como que eu vou projetar o meu futuro com aquelas roupas que estavam no meu guarda-roupa? Então, para mudar, eu preciso identificar o meu presente e o meu passado? Uma vez que você identifica o seu presente, você consegue olhar para o seu passado, que foi no meu caso. Por que que eu estou insistindo nessas roupas? Tem relação com o quê? Claro que ter alguém pegando na sua mão é importante. No meu caso, eu só consegui enxergar o guarda-roupa porque eu tinha alguém do meu lado que me fez abrir o guarda-roupa e me olhar daquela forma. Sair do automático. Então, o primeiro, eu acredito que vale a pena a gente falar aqui, que sair do automático é um ponto-chave para o estado presente. Então, se você está acompanhando esse CoachCast, o podcast que te leva do ponto A ao ponto B, com segurança... Com segurança, será que eu falo? O que vocês acham? Depende. Né? Então, ao longo desse episódio, a gente vai formando essa frase que a gente quer falar a cada quebra de assunto, tá? E se você tá aí, deixa já nos comentários qual que é a melhor forma de expressar isso. O estranho é que eu esqueci o que eu ia falar agora. Influente, gente, eu vou explicar o influente. O influente, ele começa e não termina. Eu vou mostrar... Não, e sabe por que ela tá assim? Eu vou falar. Ela tá se olhando na tela. Tem uma tela aqui na nossa frente. Olha lá. Pera, não é isso. Essa daqui, dona da casa anfitriã, me disse que a gente tinha que falar mais pra cá. E agora eu tô preocupada, porque eu quero falar pra ela, mas eu quero falar pra lá. Daí eu tô aqui, ó. Ó, sua câmera ali. Beleza. Agora é ali, ó. Olha lá. Olha Olha que lá. linda que fica. Deixa eu espiar aqui como é que fica. Aqui, ó. Por isso que tá descontrastando. Tá desconcentrando a moça aqui. Gente. Tá, tu falou do... Quando eu identifico o presente, eu enxergo o Você passado. consegue... Mas eu Tu falei... tava falando do guarda-roupa. Isso. Quando você olha pro seu guarda-roupa, para eu olhar pro meu guarda-roupa, eu tive que sair do automático. Você concorda? Eita, gente, era só isso que eu ia falar. Daí eu fui lá pra frase e não consegui voltar. Então, você que está aí assistindo nosso CoachCast, esse podcast tão especial, está vivendo no automático, ou seja, faz as mesmas coisas sempre do mesmo jeito, tem os mesmos resultados e sente a mesma frustração, talvez você esteja nesse tal de automático. Não é? Então, E a Danúbia, como sempre, olhando o bom lado de todas as coisas. Tem gente que faz todos os dias as mesmas coisas e tá tudo bem, elas gostam, não estão frustradas. Mas para você que tá frustrado, que não tá curtindo, quer mudar isso, não tá legal, as minhas amigas vai ajudar vocês, né? Um pouquinho só, viu? Porque aqui é só uma palhinha. Exatamente, porque o processo que te traz uma consciência de mudança de mente mesmo, para você ir do ponto A ao ponto B. Apesar que o povo que está nos assistindo, eles estão acostumados com aquela frase assim, a mudança de mindset. Vamos falar sobre isso? Essa frase clichêzona aí, mas que eu acho super verdadeira. Posso Para falar uma você outra alcançar os seus objetivos, você precisa ter uma mudança de mindset. Isso está lá na Bíblia também, né? Uma metanoia, um negócio de uma mudança de rumo. Conhecereis a verdade E ela vos libertará. Essa é a mudança? de mente. Então, uma vez que você sabe a verdade sobre si, tudo muda à tua volta. E a verdade sobre nós, ela começa, a gente falou, vamos só resolver um negócio de um barulho Problema aqui. técnico, gente. É o meu ou o seu? O meu Não tá no sei, modo eu já avião. tô no avião, tô voando. Anterior é que era o meu amor ligando, mas não tá ligando, não. Meu tá em modo avião. Eu amiga. acredito que os celulares estão querendo mudar de mente. Estão mudando a mente. Esse é o ruído da sua mente mudando. Toma. Bora. Passado, presente e futuro. PPF. Fala-me mais sobre isso, por favor. Deixa eu falar da minha experiência quando eu escutei essa fala pela primeira vez, tá? Porque quando a gente vinha... A gente não, tô falando a gente, que eu tô pensando lá no povo lá do Sul, né? O povo é o melhor povo do Brasil, né? O povo do Sul, os gaúchos. Ah, meu Não Deus, vai foi dar uma- confusão nessa Já. mesa. Não. Já. Acabei de ganhar o passe, acho que eu já vou me perder. Eu acho que ela vai ser eliminada do próximo. Eu escutava muitas... Vamos focar aqui no assunto antes que eu já dance.
Eu escutava muitas pessoas dizendo assim, você pode, você consegue, né? Naquela fala de muita motivação. Isso é lindo, é presente, é uma verdade para mim. Mas quando eu escutei pela primeira vez que tu precisava ir ao passado, não telepaticamente, né? Mas visitar o teu passado, não outras vidas, essa vida ainda. E resolver coisas que precisavam ser resolvidas lá, para que o teu futuro fizesse sentido. Para daí sim tu conseguir olhar para um futuro, criar um futuro de sucesso. Nossa. Aí Eu aconselho não ir para o passado sem a ajuda de um excelente profissional. boa. Exatamente. Uma observação perfeita aqui. Porque senão você pode Vai ficar bugar. estagnado no seu presente de uma forma inconsciente e se relutando todos os dias. Porque aí tem muitos profissionais que te ajudam a ir ao passado, entender o seu problema lá, mas ele não te ajuda a resolver no presente. E não E abre a aí, visão de futuro. futuro, necas. Não acontece, porque se tu não tem a visão, né, do futuro, tu não vai para lá. Tem uma frase que eu gosto de usar quando a gente tá assim meio, né, sem resposta ou querendo opinar sobre alguma coisa, que é assim, ok, e o que eu faço com isso agora? Né? Deu tudo certo. Ok, o que eu faço com isso agora? Eu vou celebrar por quanto tempo? Né? Porque tudo acaba. Olha que lindo isso. Tudo acaba, né? O bom e o ruim. Então, o que eu faço com isso agora? Eu descobri coisas do meu passado, eu descobri crenças, eu descobri a origem dos problemas que eu estou vivendo hoje. Ok, o que eu faço com isso agora? Isso é o start para a gente ter realmente essa mudança de mente, né? Exatamente. Eu anotei aqui para vocês o seguinte, que o passado ele é reconstruído, tudo de forma consciente ou inconsciente, e ele vai vir te representar como forma de lembrança. Essa lembrança ela pode ser de dor ou de esperança. Uau! Espera que eu vou mudar a voz de novo. Uau! É isso. Então, quando você olha para o seu passado e vê uma dor, essa dor precisa ser tratada. Se você olha e vê esperança, essa esperança pode te levar a um caminho muito longe. Ô, Aline, quais atitudes eu preciso ter para mudar? Eu vou falar que são algumas, não basta só uma. As pessoas que estão com você, porque você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, mudar o seu ciclo de convivência de pessoas, buscar pessoas que pensam da forma como você deseja pensar. Não precisa ser o extraordinário que está na televisão, mas alguém que está ali caminhando para uma mudança. O lugar que você frequenta, as pessoas, a sua família. A família, quando eu digo, é no sentido assim, às vezes vai ser necessário você sair de um ambiente... Porque você concorda que o passado, ele está muito relacionado com quem você conviveu? E Família. Exatamente. E muitas das vezes você vai precisar sair desse ambiente que você está, que está não deixando você passar para o próximo passo, isola, muda a mente, volta de uma forma diferente, honrando aqueles e ensinando eles algo diferente. A mudança, ela é bem... As mudanças são bem drásticas, assim. Porque quando Dói. você fala, por exemplo, você é a média das 5 pessoas que andam com você. E se as pessoas que andam comigo faz parte do meu trabalho? E o meu trabalho, as pessoas que andam comigo, não fui eu que escolhi. Aí você pode escolher ou mudar elas. Não digo mudar porque a gente não escolhe mudar ninguém. A mudança tem que vir da sua Influenciar, escolha. né? Exatamente. Influenciar. O seu comportamento vai contaminar aquelas pessoas. Ela é uma pessoa ruim, vamos dizer assim. Tem hábitos, falas ruins. Como que eu vou ajudar essa pessoa? Tendo hábitos opostos dela. Aline, não vai. É delimitar um tempo. Eu não posso falar muito aqui nomes, né? Porque... senão a gente expõe as pessoas. Mas aconteceu algo esse final de semana, aonde eu tive que fazer uma escolha. Ou eu vou para estar com uma pessoa que eu gosto, mas aonde essa pessoa vai é lugar aonde vai estar pessoas que não me faz bem, que eu sei que tem assuntos que, cara, não vai me agradar em nada. Ou eu escolho ficar e deixar ela aí, fazer a escolha dela. Qual foi a sua escolha? Ficar. Você não foi. Não fui. Deixei ela ir, ela foi. E como ela voltou?
reclamando da outra pessoa que estava reclamando. Então, o ambiente contamina. Ela voltou reclamando. Então, neste caso, você teve a escolha para não ir. Exatamente. E um local de trabalho, você tem que mudar. Aí Às você vezes coloca- é um preço a ser pago, né? Às Exato. vezes tu vai ter que... Olha, porque eu falo assim, né? Pai e mãe, a gente não escolhe, né? Você vai Tá ter que lá. conviver com eles. Tem que conviver. Ah, mas meu pai, minha mãe, é isso e aquilo, é seu pai e sua mãe, filho. Você não precisa ser igual, não precisa, mas não vai desrespeitar eles, deixa eles. Tem que honrar. Tem que honrar pai e mãe. Como que eu vou honrar meu pai e minha mãe que são desse jeito? Ai, você vai saber como honrar. Porque se você está aqui, é porque eles te colocaram aqui. A honra Exatamente. já começa por aí. Exatamente. Filhos, escolhe? A gente escolhe? Não escolhe. A gente molda, a gente treina, né? É, mas mesmo assim, moldando. Você vai lá, tem todo um jeitinho, mas eles, parece que eles, né? Eles nascem assim. É, tem a essência Não tem deles, né? escolha. Eu falo que as únicas pessoas que a gente escolhe são os parceiros, né? O marido ou a mulher. Isso é Oh. escolha. É uma escolha. E tem gente que escolhe errado, cara. Por quê? Nossa, já começou a me chamar para o jogo. E a gente ainda escolhe errado, porque é uma escolha. É uma escolha eu me casar com fulano, cicrano. Ó, é uma escolha. Deixa E eu a falar. gente escolhe. E Ai, aí que não confusão. tem como não falar de passado aí, né? É, mas É. deixa eu tô fazendo um negócio de vídeo aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês. Essa mesa, ela é composta por 3 mentes diferentes, né? Então, Já sei qual é a minha? foca em mim aqui, gente, ó. Não fala sem saber da minha. Ó, são 3 mentes diferentes. Então, só pra deixar isso claro, né? Porque vez ou outra a gente vai trazer aqui um assunto, uma forma de pensar, e aí cada uma vai trazer aqui o seu e essa é a beleza da vida, né? Então, eu acho, do meu ponto de vista, tudo é escolha. Então, a forma como o meu filho se comporta comigo, sim, eu escolho. A forma como o meu cônjuge, no meu caso imaginário, se comporta comigo, é uma escolha. Né? Então, o meu local de trabalho, embora que eu não escolha o comportamento do outro, estar ali é uma escolha. Então, tá, o que eu vou fazer com o meu trabalho? Decide. Decide pelo que tu vai sofrer. Tu vai sofrer por ficar, por ser obrigada a estar naquele local, ou tu vai sofrer pela uma mudança de carreira? Ainda, Núbia. Supondo que fosse esse o caso, né? Mas não é. Foi só um exemplo que ela Ou trouxe. você pode também, se você, por exemplo, eu trago um concursado aqui, porque o concursado tem uma situação, eu não vou sair. É um exemplo. O que ele vai fazer? É o seu caso? Não. Ah, tá. O que ele vai fazer? Ele vai arrumar técnicas para blindar a mente dele de ficar ali com aquela pessoa. Aline, mas o interessante... Coloca um negocinho aqui no ouvido, finge que não tá ouvindo. Mas o interessante de tudo isso é que quando você tem uma clareza, essa clareza de mudança de mente, quando você tem essa clareza, você consegue mudar o seu comportamento e mudar o comportamento das pessoas ao seu redor. Posso Porque dar se a exemplos, pessoa, tá? Se a pessoa é muito fofoqueira, se você não dá ousadia pra ela pra fofoca, ela não vai fofocar. Ninguém É você, fofoca cara. sozinho, né? Ninguém vai ficar fofocando Não sozinho. vai. O fofoqueiro, ele quer um aliado. Ele quer alguém pra Exatamente. concordar, né? Ou eu sempre digo o seguinte, a fofoca morre no ouvido do sábio. Você Olha ela, ouviu uma Provérbios fofoca, de Danúbia. ouviu uma fofoca, morre ali, cara. Ela deixou de ser fofoca com você, se você for sábio. E aí é uma coisa que você perguntou, Aline, como assim? Eu sou a média das 5 pessoas e eu convivo com essa pessoa. Ela possivelmente não entra na sua média se você está com a mente dessa forma. Gente, isso aqui foi brilhante. Eu vou pedir pra Aline repetir. Real, tá? Pega essa, porque essa... Ai, você é a média, tá. Todo mundo sabe. Agora pega esta chave aqui, ó. Pega essa chave. Como é que é mesmo que eu falei? Voltando. Se você é a média das 5 pessoas que você convive, você escolhe com quem você convive. Não sei se eu falei assim, mas vamos lá. Vamos lá. Aham. E você convive com essa pessoa que te faz mal, você vai escolher não conviver com ela a partir do momento que você mudar a sua mente e tampar os seus ouvidos para o que ela está falando. Foi isso que eu falei? E ela tu disse uma coisa bem preciosa. Você não vai entrar na média dela. Exatamente. Você é a média. Você não vai... Ela não vai entrar na tua média porque ela não dá vai- conta. Exatamente. A não ser que ela tenha uma mudança de mente. Então, a Uau. mudança de mente vem aí. Fechou? É bem isso. E aí entram os influenciadores. E você é um influenciador aqui na Terra? Você está influenciando as pessoas que estão ao seu redor? Tá, Aline? Isso é importante. De forma positiva ou negativa? Exatamente. Quem tá entrando na média de quem? Né? Você tá entrando na média de todo mundo ou É. tá modelando as pessoas tá influenciando as pessoas para elas entrarem, né, na tua média?
Eu já contei algumas vezes, assim, algumas pessoas que convivem comigo já escutaram isso. Eu defini alguns posicionamentos, né? Depois de uma determinada idade da vida. E um dos posicionamentos é sobre nenhuma hipótese beber. Eu nunca bebi mesmo, mas eu cheguei a fazer um curso de vinhos, espumantes e tal, para ver se eu não estava sendo muito ignorante com esse assunto, né? E depois disso, eu cheguei à conclusão que, para mim, eu estava certa e eu sou zero álcool e ninguém bebe na minha presença. E isso é uma fala que eu levo para mim porque faz sentido para mim, porque faz sentido para as histórias de alcoolismo que eu já acompanhei, porque foi o que eu defini fazer. Justamente porque na época que eu defini pensar sobre essa crença, eu estava convivendo com pessoas muito queridas minhas que estavam indo para um caminho de beber socialmente, até que deixou de ser social e começaram a beber que nem uns cavalos mesmo. Então... Em quê? Beber muito. Ah. Passaram a beber muito. Entendi outra coisa. Oxa. E aí... Então, as pessoas que passam a conviver comigo, elas sabem que, sob nenhuma hipótese, elas vão beber na minha presença. Esse é um exemplo que eu estou trazendo, né? Eu já bebi. E ficou bêbado. Eu não posso beber perto dela? Eu bebo vinho, assim, socialmente, mas eu tô entendendo o que ela Como tá é que dizendo. foi? Como é que tu me convidou para aquela mesa aquele dia que tu bebeu? Foi de um jeitinho normal? E eu lembro qual era o momento? Eu lembro. Então, porque é marcante para você. Para mim foi normal, não lembro. Como é que foi? Eu lembro. Eu Vamos dar o exemplo de música, porque eu não sei o que o povo pensa sobre isso. Então, vamos para um exemplo mais corriqueiro também. Eu não escuto determinadas músicas que trazem falas que não combinam com meus valores, né? Igual eu falando assim, eu já virei quase uma santa, que traz o negócio do anjo aqui. Então, normalmente, quando eu chego, eu tive alguns exemplos de amigos e amigas que quando entram no meu carro, quando eu entro no carro deles, quando a gente está em casa, não escutam nenhum tipo de música que sabem que eu não gostaria de escutar. Por quê? Porque o meu posicionamento é mais forte que o dele. Ele aceita qualquer coisa, eu não. Mas às vezes não é qualquer coisa também, né? Às vezes, nesse ponto, é gosto, né? Porque a pessoa vai entender assim, né? Entendeu? Ele aceita qualquer Isso. coisa, então ele entra na minha frequência. É nesse sentido que eu quero dizer. Aquela pessoa que porque não ele se pode não conhece. gostar, exatamente. Isso, Ele pode não... trazer isso. Eu não quis dizer qualquer coisa de qualquer tipo de música, mas Isso. o que eu tava falando era de músicas... Nossa, vai dar briga aqui mesmo. Vai. Ela não bebe. Ela não dança. Eu não danço porque eu não sei dançar. Mas isso é um plano 2023. Calma. Uma boa música, uma boa mesa, Nossa. uma boa comida, uma boa companhia, uma boa bebida. É bom, sim. Eu, particularmente, assim, eu também não sou de beber. Se eu falar que eu bebo, é mentira. Eu não bebo cerveja, não é algo que eu gosto, mas eu gosto de apreciar um bom vinho. Então, isso é... E eu bebo pra ficar bêbada? Não. Já fiquei... Eu não garanto, tá? Eu não tô lá. Já fiquei embriagada com vinho? Não. Porque eu sei o meu limite, porque eu tenho uma mudança de mente. Agora, se eu não tiver o meu limite, se eu olhar para o meu passado e pegar ele como modelo, eu vou estar embriagada agora, nesse exato momento. Porque Gravando o podcast. o passado traz isso, das pessoas que eu convivi. São pessoas que se embriagam, que fumam cigarro. Então, eu, Aline, entendo que para eu beber, eu tenho que ter o meu limite. Eu sei qual é o meu limite. Uma taça de vinho com uma pizza, com uma massa, eu adoro. E para mim tá tudo bem. Por quê? Talvez é uma referência de passado positiva com o meu pai. Porque o meu pai trouxe essa referência. Só isso. Mas tem muitas experiências, assim, de muitas pessoas hoje, positivas e negativas. Porque tem gente que não bebe de jeito nenhum, porque teve experiências ruins dentro de casa. Exatamente. Com pai alcoólatra, mãe alcoólatra. E através disso gerou confusão, briga, morte. Então traz uns traumas ruins e a pessoa não bebe, ela não gosta, ela não fica numa mesa que tem bebida. Mas também tem o outro lado. De que porque fulano bebeu, aprendeu com o pai, com a mãe, e bebe também tanto quanto. E aí, ó... Eu posso até fazer uma aposta aqui com vocês. Se vocês acharem 5 pessoas que disserem assim, a minha vida transformou
Depois que eu comecei a beber, eu bebo um garrafão de vinho. É aqui pra porque vocês. não entra muito a questão do bebê. Porque quando a gente fala bebê, parece que a gente tá assim... Eu ouço o bebê como embriagar, sabe? Uhum. E não é se embriagar, é você degustar. Uhum. Então, é a forma da visão, no meu caso. Mas, volta muito E pelo... degustar um bom vinho, né, Aline? Ah, eu gosto. Você me convida? Porque a amiga não vai. Não me convidem, porque eu não vou estar junto. Um bom vinho, uma boa comida. Se tiver um churrasco gaúcho junto, eu até Ah, vou. Eu não mas gosto de é- tomar vinho com churrasco. Você acha? Ó, viu? Nem combina. Não combina. Não combina mesmo, não vou poder ir. Não. É uma massa, é uma boa carne, um assado. Isso, é um fundi, assim, um fica fundi. legal. Vamos voltar para uma mudança de mente que elas começaram a beber aqui e nunca mais pararam, Mas gente? Porque o voltando. exemplo... Perdeu a vez. O exemplo é o que eu faço que constrange as pessoas a ponto de elas não fazerem na minha presença. Mas, vamos lá. Usando o teu exemplo tem uma lembrança de dor. Por conta do que você teve de experiência Não. lá, Não. com álcool. O que me levou, o que eu falei que me levou a fazer essa reflexão sobre o que eu acredito? A presença dos meus amigos. As pessoas que conviviam no presente comigo. Então, Certo. peraí. Por eu ter tido várias histórias de alcoolismo na minha família, por eu ter trabalhado por 8 anos com libertação de alcoolismo. Eu trabalhei por 8 anos, trabalhei e morei dentro de abrigo, centro de recuperação. E lá eu vi pessoas magníficas tendo a vida destruída pelo álcool. Tá justificado. Então, a Aline. lembrança de dor. É Tendo... isso. Não, É uma- senhora. Mas Tá se você tá justificado. lembrando... A gente tá aqui em um caso, resolvendo um caso. Se você tá lembrando disso, Não, de não, ver gente. pessoas lá no abrigo embriagada nessa situação, causa dor. Então, o passado, ele pode dar dor ou esperança. Para você não faz sentido, por quê? Por conta de toda essa história que você construiu e viveu com isso. Não. Deixa eu voltar para o que foi o exemplo. Vamos ficar com outro exemplo da música que vai ser melhor, né? O fato é chegar ao momento de tu avaliar as tuas crenças, ver o que faz sentido para ti, o porquê que eu não quis entrar naquela vibe, mas não era sobre isso que eu estava falando. Eu estava falando sobre como as pessoas se comportam na minha presença. Então, avalie você na sua casa que está assistindo esse podcast, antes que a gente comece a brigar aqui. E... Da Briga, comercial. Tinha que ter um... briga. Então, de vez em quando, Quem tem vai uns pro tambores paredão? aqui. Mas Quem eu vai pro falei pra paredão? vocês no começo que aqui... Vamos fazer a votação. Quem vai pro paredão, coloca aqui nos comentários. Falei aqui no começo que cada um aqui vai ter a sua visão de vida. Exatamente. O porquê. Pra mim, pra Aline, tem coisas que eu faço movida pela dor. Pra mim, tem coisas que eu faço movida pela minha visão de futuro. Porque na frente, eu não quero nenhum tipo de pessoa com esse tipo de hábito. E aí vem a esperança, porque o passado, ele o dá dor e esperança. Então, hoje você olha para isso com uma visão de esperança, não de dor. Não é isso? E aí, vamos voltar para 5 pessoas? Não é? Se eu quero perguntar pro pessoal que tem em casa, se eu continuar convivendo com essas duas aqui, onde eu vou estar daqui a 5 anos? O que vocês acham? Numa mesa degustando um excelente Jamais! vinho. Jamais. Quem vê pensa. Numa mesa, Gente, se for- eu tenho paladar infantil pra vinho. Eu fico muito nervosa e chateada, porque as pessoas bebem e eu fico olhando assim. Eles bebem com gosto, tá sentindo o vinho. Danúbia, mas sabe? deixa eu te Cheira, né? contar. E Cheira. eu sinto o cheiro, eu sinto o cheiro de vômito. Ó, viu? E aí tá fazendo toda essa pinta aqui do meu lado, porque tá bebendo um bom vinho. Sente o cheiro, já tá tchuca. Não vai beber um bom vinho comigo, Ai, não, fora. amor, não vai. Vai comer uma Que comida coisa. boa. Tá bom. Vai, água. Meus acompanhamentos de comida é água. Bebo bastante. Inclusive, pessoal, tá na hora de se hidratar. Eu preciso pegar minha água, que Bora, acabou bora. aqui, Mas, enfim, fechando essa questão do passado, a gente entendeu que ele é um evento de dor ou de esperança. Acho que ficou claro pro público aí de casa? Eu acho que eles já estão torcendo. Já estão fazendo bolão. Quem vai ganhar? Essa hora já tá. Ó, o objetivo desse podcast já foi por água abaixo, né? Você acredita que quando a pessoa entra nesse estado de consciência, ela consegue trazer a mudança da mente? Agora resolveu me entrevistar aqui do nada. Eu acho que a mudança da mente, de fato, só acontece quando a gente leva o assunto, a situação, a decisão, a crença para a consciência, né? Tipo, Isso.
Deixa eu botar aqui na mesa. A gente tá num cenário perfeito, né? Nós Aham. estamos colocando as situações da vida aqui na mesa para realmente conseguir resolver e dar um rumo, ou esquecer, ou anular, ou ressignificar. Uhum. Que é a situação, vou voltar pro guarda-roupa. Uma vez que você põe o guarda-roupa na mesa, você consegue enxergar, porque eu tinha apagado ali, eu falei, opa, será que aconteceu alguma coisa? Você consegue enxergar a realidade que você tá. Uhum, Então, exatamente. o seu presente vai determinar o seu estado de mudança de mente. Uhum, é isso. É trazer, botar luz aqui, bota luz nesse hoje, né? Vamos terminar esse bloco, porque nós vamos chamar o comercial, perguntando pro pessoal aí de casa. A dica da semana passada foi: arruma sua gaveta. Sabe aquela gavetinha bagunçada, Verdade. dá uma arrumada no guarda-roupa? E aí, você fez isso? Tarefinha tá Como cumprida? foi a sua semana? Fala aí pra gente, comenta aí. E agora nós vamos chamar os comerciais. Bora! deixar nesse calor e vir aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria. Eu já separei, tá tudo bem, viu? Tudo sob E controle. aí, assim, a advogada, ela tem a chave da cadeia, não sou nem boba. É, eu virei advogada aqui, vocês estão vendo. Na verdade, eu fiz 8 meses de direito, né? Olha aí, legal. gente, uma E- novidade da Nubia que eu não sabia. E
E eu descobri que eu não seria uma boa advogada. Por que você descobriu? Porque não vai dar certo eu ficar defendendo gente que tá errado. Mas não é esse o ponto, defenda-se agora. Não é assim, sabe? Eu tô vendo que eu não vou ser boa advogada pra uma pessoa que eu sei que, sabe? Mas tem os vários dois nichos, lados, né? né? Tem vários nichos de não, atuação. mas chegando aonde eu quero chegar, eu seria uma boa juíza. Vou analisei, advogado, se eu te defendeu, se eu defendeu você, eu vou dar uma analisada e, ó, vamos continuar aqui. Tem um no dominante podcast. nessa. Tem um Tá dominante nesse definido. vermelho. Será? Tá definido. Corta a criança. É pra você quer um pedaço, você também quer? Corta ao meio. Ó, Bora. Você tava querendo saber do seu perfil, né? Análise comportamental. Então, Nossa, daí foi puxar de novo o assunto. eu vou Deus. dar um diagnóstico, tá? Da minha visão só da sua fala agora. Tá. Vermelho com essa fala é dominante. Então, a sua analista vai te dar esse feedback Olha e depois eu. você... Faça Eu posso- suas apostas. Eu posso ser mais coisas ou só uma? Influente. Gente, pro pessoal que tá em casa não tá entendendo, tá? Perfil comportamental vai ser tema dos nossos próximos encontros, que eu já garanti a volta. Mais Você ou menos. pode ser. A gente tem que arrumar o número Ixi. 3. Tem que arrumar o número 3 aqui. Tá, pessoal? Ó. Vamos ver se vai ser merecido. Uma balinha aqui, ó. Eu tava na minha boca, amiga. Seminova, tá. essa aí, seminova. Oh, meu Deus. Deixa eu salvar essa mesa aqui agora, que já virou baderna. Perfil comportamental. Você pode ser dominante, influente, estável ou analítico. Tem uma analítica aqui na mesa? Tem, Tem uma analítica? tem. Tem uma estável? Ai, tentando pescar. Eu acredito que só tem dominante, influente, analítica e dominante. Nossa, vamos precisar de mais uma pessoa na mesa. Isso Estamos em busca de uma estável. Ela nem Quer dizer, a ouviu gente o nem resultado sabe. dela. Isso aqui é só uma análise. Eu vou ser, assim, ó. nessa mesa eu vou ser dominante. Vai ter dia que eu vou chegar assim, ó. Hoje eu tô me sentindo gorda, tô inchada, Gente, tô então chateada. vou contar o que estava acontecendo no No intervalo comercial? aqui. Eu tenho, mas aí já eu quero... Eu acho que eu posso até pedir uma oração aqui pro pessoal de casa. Porque eu cheguei à conclusão que eu tenho atraído pessoas com as mesmas falas. Isso tá me preocupando. É que Tá? tem dia que eu tô meia gorda mesmo. Tem alguém? que Essa é a fala, gente. Tem alguém na sua convivência que fala isso? E essa que tá falando é a outra que fala. Mulheres. Mas vamos lá. Acho que aí tem um evento de dor nessa fala. A gente tem que buscar isso, tá? Voltando para o nosso Olha, tema aqui, ó. Largou no ar e deixou. Presente, futuro. Vou sair daqui com essa reflexão. Eu me sinto gorda porque eu tenho uma dor passada. E Quem lá atrás falava isso? Na minha vida, na sua vida? Ninguém. qual foi a primeira vez que tu Ninguém se percebeu? lembrou agora. Ninguém Tá se aberta lembrou a agora. sessão. Tô indo, você tá vendo aí lá? Olha meu rosto. Tô indo lá. Eu já identifiquei alguém, no meu caso. Acabei de identificar. Então, Não, isso traz, é coisa traz o teu minha. exemplo. Traz o teu exemplo para o Vamos pessoal lá. Eu entender. sempre, na nossa amizade, ai, tô me sentindo inchada. Ai, não sei o quê. E aquela... E tira foto e não gosta. É. Tá tudo chato. E tem muito a questão da mudança de mente, de você aceitar quem você é, o seu perfil é assim é bonito também, né? Mas, falando isso aqui que a gente tá falando sobre evento de dor, estou gorda, tem uma pessoa que eu convivi, que não dá pra expor, Uhum. que tem esse problema. Então, às vezes, eu posso estar reproduzindo esse padrão também. E, às vezes, é necessário eu avaliar agora, que nessa conversa aqui, ó, chamado B dominante, que é uma das ferramentas do coach, eu avaliar em que momento que eu fico pensando que eu tô gorda. Em que momento que eu fico pensando que eu tô muito inchada. Será que tem um evento de dor? Ou, de fato, eu tô gorda? Ou, de fato, eu estou inchada? É de fato, eu tô gorda. Fui colocar a roupa, não serviu? Sim. Quer que eu fale o tamanho da roupa? PPM, PP minúsculo. Entendeu? Eu acho que faz sentido, não faz? Sim, total. Total. Agora, a gente Ó. olhando pro futuro. Porque a gente já falou do passado. É importante o pessoal lembrar que... O pessoal lembrar. Eu tô viajando, olhando a minha cola aqui, viajando. Que pra gente... A gente tá falando de mudança de mente, né? Então, a gente vai mudar o quê? Vai mudar o que a gente já tem. Crença, essa coisa toda, lá. A gente vai falar isso todo o programa. A nossa mente, a nossa crença, ela se constrói por experiências
vividas ou por observações, reais ou não. Porque o nosso cérebro... Reais ou não. Então, daqui a pouco... Desculpa. Vai. Tô querendo fazer as pazes aqui, tô fazendo a boa. Entendeu? Desculpa. Então, a gente pode acreditar em coisas. Eu me peguei num período de análise aí, percebendo que a novela da infância foi uma grande base pra minha vida. Olha que lindo isso. Percebi que eu não tinha, a gente mapeando, encontrando da onde que eu penso isso? Da onde que isso tá enraizado? Gente, a única coisa que eu encontrei foi novela. Morava no interior, só tinha uma novela, pegava 12. Só tinha isso pra fazer. Então, pode que aquilo nunca tenha sido real na tua vida, mas por esse outro tipo de influência que não vivenciada ou talvez até imaginária, aquilo se tornou realidade. Faz total sentido que eu também tenho uma experiência disso, com o Titanic. Viu? Filme, o Titanic. Conta que eu vou Era fazendo a quem? musiquinha. Eu era A que não Rose, entra... né? Eu era que não entra no barco. Que dava tchau pro barco. Você não entra em barco? Você não lembra? Que eu... Não lembra, né? Na jornada. Exatamente. Não entra. Tá, e aí, conta pro pessoal de inclusive, casa, eu vai. estava conversando com meu esposo exatamente sobre isso, porque minha mãe vai fazer um Você cruzeiro. não faz um cruzeiro? Não fiz ainda. Eita! Vou fazer. Por causa do Titanic? Não, o que meu influenciou? Deus. Mas, aí, o Titanic- Influenciou ó, que tu decidiu de não fazer cruzeiro? Não, ou influenciou calma. em quê? Respira, Tô vamos lá. nervosa. Eu me deparei um dia, quando eu fiz uma viagem para Balneário de Camboriú, com a minha família, meu esposo e meu filho, e a gente fomos ter a experiência do barco do pirata. Vocês já foram lá, vocês já conhecem, né? Quando eu entrei no barco, como que a Aline ficou? Em pânico. Em pânico. E aí hoje, com o meu estado de mudança de mente de hoje, eu consegui identificar o que causou aquele medo lá atrás, na Aline. O que acontece? Eu consegui ter um real e o irreal. O irreal foi o filme. Eu assisti muito Titanic quando eu era pequena. Porque foi bem na época que lançou que tinha acho que uns 6 anos. Então, esse foi o irreal. Não posso andar de cruzeiro porque ele vai afundar. Nossa. O real foi quando a gente foi para uma praia, em Bertioga, aqui em São Paulo, e a gente tinha que ir na prainha. E para ir até a prainha, ou é Barco. trilha ou é barco. E nós fomos num barco, e aqui naquela época, eu tinha 7, 8 anos. Que barco que era? Clandestino, né? Eita. Um barquinho desse tamanico, cheio de gente. Eu comecei a chorar. Chorar, vai agora que o afundar, Jack vai chega. afundar, vai É afundar. agora. Olha tudo que eu tô falando pra vocês. E agora, no meu estado presente, que eu consegui identificar essa projeção do passado. Que tá me impedindo... Aí a gente tá falando de futuro agora, né? Que tá me impedindo de ir para um cruzeiro por medo. Porque o futuro, ele dá medo ou sentido. Então, eu tinha medo de ir para ainda... Não Passado vou traz falar que medo ou tenho. sentido. Não vou falar que tenho porque hoje eu tô encontrando um sentido, mas eu vou quebrar de fato isso quando eu for pro cruzeiro. E vai começar de 3 dias pra eu me Então adaptar. quer dizer que você só quebra fazendo? Depende. Identificando. Depende. Você precisa entrar na sua... Não, mas Identificar e tomar identificar- ação. É, A ação exatamente. dela... Qual é a Isso. ação? A Ir, ação dela ir. vai ser ir. Ir. Aí eu vou falar, não, eu vou dar um novo significado pra isso. Não é real, ele não vai afundar, tá tudo bem. E o Jack não tá aqui. Exatamente. Quem No tá meu caso, eu o- estaria triste. É o Humberto que vai estar comigo do começo ao fim, sairemos felizes de lá. Que lindo! Entende? Contando essas experiências, a gente consegue ter uma noção de coisas que aconteceram. Eu acho que você aí do outro lado que está ouvindo, talvez dê uma viajada também. Fala, nossa, por isso que eu tenho medo disso. Uhum. E aí o medo As tá te nossas paralisando. coach aqui ajudando. O medo te paralisa. O medo, ele faz você não ter uma visão de futuro. Eu não vou porque eu tenho medo. Medo de altura, medo que o barco vai afundar, medo... tem muitas pessoas que não estariam sentadas aqui. Por quê? Tem medo de expor. É. Paralisou. Tem uma oportunidade, paralisa. E não é um medo prudência, né? As Isso. pessoas confundem. Prudência. Não vou pular do prédio porque senão eu vou dar uma morrida. Isso é E não lógica, somos é gatos, prudência né? e tal, é. Morre? Alguém pode responder pra ela, por favor? Tá Vocês assistiram o filme de Gato de Botas? Eu assisti com meu filho. Só quem sobrevive é o gato. Então, olha a referência, viu? Então não faça isso, porque você não é gato. Não tente fazer isso em casa, vai ser um exemplo, né? Então é um medo que paralisa mesmo, não é um
medo que te traz noção, te bota no eixo, que te mantém em segurança. E a gente voltando para a palavra, né? Porque não tem como falar de tudo isso e não falar de Deus, né? A gente fala um pouco disso, né? É que o verdadeiro amor lança fora Medo. todo medo. Então, não há por que a gente ter medo. Porque se Deus é amor, nós não precisamos ter medo. A gente tem que ter a prudência. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a gente tem que dar um sentido para esse medo. Qual é o sentido que eu estou dando de não querer andar no cruzeiro? Eu quero finalizar minha participação aqui nesse podcast desconstruindo. Desconstruindo Não vai aquela passar fala. pro 3? Aquela Não, encerrar hoje. Olha, já tava me colocando em xeque de novo. Tô falando encerrar hoje. Nós estamos aqui num desafio. Quem vai para o número 3? Será se essa mesa será composta por 3, 2, 1? Eita! Deixa eu botar aqui, ó. Eu quero desconstruir a fala do tá com medo, vai com medo mesmo. Eu tenho que tomar mais água para pesar aqui, ó. Do tá com medo, vai com medo mesmo. O que vocês acham dessa fala? Você que tá em casa já escutou isso? Tá com medo, vai com medo mesmo? Porque isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, né? Será que tem que ir? Você imagina no meu caso, como que eu vou com medo? Vamos pegar assim, o que a Aline ouvia do cruzeiro? Para de ser besta, é só um cruzeiro. Aham. A pessoa totalmente despreparada para te dar uma direção já vai estar te dizendo isso. Para! E como você diria? Já idiotiza a pessoa. Como você diria? Faça perguntas poderosas. Exatamente. As maiores respostas já estão. Aliás, todas as respostas já estão dentro de você. Agora eu fui coach, né? Foi bem profunda. Agora eu fui coach. Foi bem profunda. Então, faça as perguntas certas. Qual que é a pergunta que a nossa outra coach aqui fez pra Danúbia? Qual foi o primeiro momento em que tu te sentiu gorda? Qual foi o primeiro Eu não lembro. momento? Quando eu tava gorda. E quando que você estava gorda? Agora eu tô, por exemplo, tenho Esse é o alguns seu dias. peso máximo? Sem estar grávida, sim. É. E isso te faz mal? Sim. Eu vou deixar elas se resolverem, porque daí, enquanto uma se resolve, a outra, ela já aprende também. Ela vai sentir na pele o que é a pessoa. Exatamente, você tá com o seu espelho ali, né? Deixa elas se resolverem. Será se isso faz parte da idade? Metabolismo, muitas das vezes, comportamento, hábito, comida, atividade física, tudo, né? Tem Mas tudo. agora eu faço. Dá licença. Mas, mas agora eu faço exercício, tudo bonitinho. Agora faz há quanto tempo? Agora faço há uns 8 meses. Eu treino, gente, 3 vezes por semana. Eu treino. E a alimentação? Eu bebo muita água. E a alimentação? Eu dou uma resumida, eu analiso a comida para comer. Eu acho que a gente tem que, na sua devolutiva de análise comportamental, que a nossa Franciele vai fazer, ela vai conseguir aprofundar um pouco sobre o seu perfil e identificar. Tá bom. Então, nós estávamos falando sobre o futuro. Conseguiram entender sobre a minha situação, sobre ir no navio ou não? Titanic? Isso vai ser logo? Ah, ela quer Ó, data. ó. Olha a coach. Ela suspirou. Isso é medo mesmo. Tá entendendo? Vou te Olha. falar uma coisa. Você vai curtir muito. Vai bom. ser muito legal. E só depois que você voltar que você vai concordar comigo. Mas a sensação lá não está em barco. Tá Você normal. não se... É normal. É normal. Dá o enjoozinho. Vai muito de pessoa pra pessoa, como qualquer mas outra curte experiência. dentro. Procura não ir muito nas bodas de início. Curte que lá dá o uma- momento. Pra você não olhar aquele... Ai, tô aqui nesse imensidão Pra de te não mar. trazer pra consciência que tá no meio do mar. E não vai direto ao medo. Eu tenho medo disso, eu vou olhar isso. Não. Vai curtir as outras coisas, que vai ficar tudo bem. Olha aqui Quem a nossa... salta, vocês acham, só um pouquinho que eu vou só ter que intervir aqui. Vocês acham que quem salta de paraquedas vai ter medo de andar num navio? Eu não salto de paraquedas. Nem eu. Nem eu. Você salta? E não tem... Ah, Lili! Tá entendendo? Poxa vida. Parece fricote, gente, mas as Não. coisas só fazem sentido pra nós dentro da nossa própria experiência. E o quanto é irreal, né? O quanto que foi irreal que foi construído isso dentro da minha cabeça, começando pelo Titanic. Porque começou com o Titanic, agravou com o barco clandestino, entendeu? E vai agravar a partir do momento que eu paralisar no medo. E não ir dar esse sentido que você tá querendo me trazer agora. Então, eu irei, tá?
compromisso público aqui. Eu irei. E vai voltar 3 para dias, contar tá? essa Na primeira vai ser de 3 experiência. dias. Aí eu Isso. vou ter Tá experiência, ótimo. depois eu volto e É o conto. suficiente Isso aí. de início. E é isso, gente. Então a gente falou do passado, do futuro e agora vamos falar do presente. Bora. É o tempo que deve entrar em ação. Essa é a frase que eu coloquei aqui. O único momento que a gente pode fazer alguma coisa, é isso? Exatamente, é o time. É o time de você. Você teve a oportunidade de estar aqui. É agora, nesse momento. Se você deixar passar o time, Eu preciso de ajuda para mudar, com certeza. mas quando eu encontrar o momento, eu preciso de ajuda? Eu posso fazer sozinha? Depende. Depende da área, do que, aonde você quer chegar. Porque pela minha visão, hoje, em todas as áreas da nossa vida, a gente vai precisar ter alguém. Essa é a visão da Aline. Na área espiritual, eu preciso ter alguém que me conduza. A nível, assim, de mentores, né? Isso. Conteúdos, né? Eu isso sempre que eu vejo. falo que é muito importante pedir ajuda. Reconhecer que precisa de ajuda e pedir ajuda. E não ficar lá, não, eu vou conseguir sozinha. Nem E aí a sei. gente pode até olhar para o que motiva a pessoa a pensar assim, né? É um orgulho, é um negócio... Eu quero contar aquela história de que eu desbravei isso aqui sozinho. Essa área da minha vida eu resolvi sozinha. Mas qual é a motivação? É falta de humildade mesmo? Tu quer chegar lá para jogar na cara de alguém que tu conseguiu sozinha? Não tem lógica, né? A tua motivação vai apontar sempre pro teu resultado. É que nem a Aline estava falando. Dor e medo... Como que foi que tu falou do passado? Dor e esperança. Dor e esperança, se tu tá numa... O que vem antes é a dor, tu vai ter medo no futuro. Tu vai ter Exatamente. só o que não presta no futuro. Então, isso também para as ações, né? Como a Danúbia trouxe aqui. Isso também serve para as ações. O que te motiva a fazer o que tu tá fazendo hoje, no presente? Que É aí só você olhar olha para isso pra que tu vai trás, enxergar o que vai ter a te... esperança e o sentido. Tu vai enxergar o que te espera logo ali na frente, né? Perfeito. Eu quero contar uma experiência. Nós estamos acabando aqui, está acabando ali o nosso tempo, mas eu preciso compartilhar com vocês uma situação. Esses dias eu fui numa igreja, né? Todas nós cristãs aqui, a gente, né? Eu frequento uma igreja, fui visitar uma igreja. E lá eu comecei a minha lembrança foi muito longe, porque aquela igreja é a igreja que eu frequentava desde os meus 7 anos. Não é a mesma igreja, mas o mesmo padrão de igreja, que a minha hoje é diferente. De subir uma dupla e cantar, o homem e a mulher, as irmãs, as crianças, Tinha o irmã do coral. Irmã do sim, coque. sim, a irmã do Gosto. coque. E eu voltei um pouco na minha infância. E lá na minha infância, quando eu frequentava a igreja, era um tipo diferente. Porque eu ainda não conhecia o Espírito Santo, eu não tinha intimidade com ele. E toda a minha maturidade, a minha experiência me levou a ter um encontro com ele. E na minha infância, eu ficava olhando as pessoas que estavam passando pelo encontro e se manifestavam de formas estranhas na igreja. O que é se manifestar de formas estranhas para mim, que era uma criança e uma adolescente? É falar alto, agradecer, glorificar, dar um aleluia, bater uma palma. Aquilo é a manifestação de alegria pela presença do Espírito Santo. Aquilo marcou para mim. Eu falava, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E aquilo é um medo. E hoje, com esses dias que eu fui na igreja e eu vi as pessoas se manifestando, eu voltei à minha infância. Eu me senti uma criança olhando aquele momento. E foi muito estranho. E ali, naquele momento, eu falei, isso não pode ser um medo para mim. Eu também estou sentindo. Eu Eita. também quero me manifestar. Por que não mostrar? Eu né? também posso chorar. E me libertar, porque eu não me libertava antes. E só lembrei disso nesse culto, porque eu fui lá atrás. E aí, eu entendi que eu precisava mudar. Então, eu consegui mudar a minha mente, Oi. voltando Uau. no meu passado, Fechamento, estando hein? no meu presente e sentir a presença do Espírito Santo e Sendo se livre. manifestar é muito bom. Eita! Parabéns pela sua mudança de mente, porque você conseguiu identificar o seu estado presente. Tipo, Mas isso a eu gente só quero, né? adquire com a maturidade. Muita gente não consegue mudar e precisa de ajuda. E temos coaches para isso.
Cá estamos É nós. É isso, né, gente? Se ficou Acabando. dúvida, né? É. Deixa aí nos comentários que a gente... No próximo Acabando fala. mais um CoachCast 002. Acho que a gente pode abrir até a caixinha de pergunta, né? No Pode. Instagram. Isso aí. CoachCast Barueri, @CoachCast Barueri. E joga sua pergunta lá no direct que a gente vai trazer pro próximo. O que vocês acham? É isso aí. Sim, acho Vamos legal. trazer pros próximos programas. Eu posso pedir uma coisinha? Segue a gente lá nas redes sociais. Isso. Segue lá. Segue o canal barueri.live. Fran Única Fran. é 2 Ns única no final. Fran. Por que única Fran? Ela é única. Obrigada. Obrigada. Houve uma reconciliação aqui. Um beijinho. É verdade! Teve problemas aqui. Imagina, gente. Seu- Coach nem Aline briga. Cavalcante _ADV. Cavalcanti com Com I. I. Por favor. Cavalcanti com I. Cavalcante com I. Reconciliado também, vai. Nossa, a gente acabou de se reconciliar, já ia brigar de novo. Tá difícil. E Danúbia Vilela. É isso aí. Isso aí, gente. Lembrando que nós temos outro programa aqui também, né? Eu, né? Zinha? Isso, a vitrine, né, gente? Vitrine com Danúbia Vilela. Eu me transformo, tá? É outra pegada. Elas aqui estão me... Tô lindo, Assim, podando? Como assim? É. Mas quem quiser... Maravilhoso o programa. Toda quarta-feira, às 20h30, aqui no canal barueri.live. Vamos encerrar? Vamos. Mais um CoachCast. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau.